Mas dentro dos fundos imobiliários, se a gente fala assim, vamos falar, os fundos de tijolo, muitos apanharam. Se a gente fosse falar 3, que você acha que estão... Já vamos direto na veia do Mira. 3 fundos imobiliários de tijolo. Assim, depende que muito... baratos e que são boas oportunidades. Assim, depende muito do que o investidor quer. Eu acho que, independente de estar barato ou estar caro, eu acho que faz sentido o investidor pensar no que... o que ele quer. E aí é legal ter uma carteira diversificada. Assim, os fundos mais interessantes, eles sempre vão ser aqueles mais conservadores. O KNRI tá legal, o HGLG, o ALZR. O HG que é uma surpresa, né? O BTLG, mas o mercado todo caiu, né? Sim. Então todos eles caíram. Os melhores caíram menos. Aqueles que não são tão bons caíram pra caramba. Mas os fundos de tijolo, eles não devem ter uma baita recuperação. Por quê? Porque desde o ano passado, a gente tem a expectativa do quê? Do aumento das taxas de juros. A gente pode fazer uma timeline, né? O governo aumentou os gastos, e aí a gente não tem, assim, não dá para dizer, um mês tal. Mas, no final do ano passado, o Haddad, quando ia anunciar o corte dos gastos, anunciou a redução, a isenção do imposto de renda, que era uma ideia, e aí o mercado jogou a toalha. Falou, putz, cara, era para falar de corte, tá falando disso, e aí o mercado financeiro jogou a toalha, o dólar subiu. Então, a partir dali, a gente tinha meio que já contratado uma inflação. A gente já sabia que ia ter uma inflação por conta da alta do dólar. O dólar subiu pra caramba depois desse descrédito do governo. E aí, isso tudo veio reverberar no começo desse ano. Quais os fundos que se dão bem quando a gente tem alta de juros? Ou alta da inflação e alta de juros que a Selic tinha que subir para segurar? Os fundos de papel. Então, era natural que esses que estavam muito amassados, até porque a inflação tinha caído, eles fossem subir esse ano, que é o que está acontecendo. Eu comprei, sei lá, de fundo de papel, eu comprei acho que 1,2 milhão nos últimos 2 meses. Janeiro, fevereiro, até o comecinho de março. Por quê? Porque estava muito barato. E minha carteira estava muito voltada a tijolo. E aí eu quis dar uma equilibrada mais com títulos de papel. Eles ainda estão baratos. Então, existem fundos de tijolo, como você me perguntou, que estão baratos? O mercado todo está bem barato. É difícil de achar um que está... Nossa, tá muito caro. Só que a gente não tem grandes expectativas sobre os fundos de tijolo. Por quê? Porque eles vão melhorar os seus dividendos, reduzir vacância para os que têm, quando a Selic cair, quando a gente tiver um aquecimento da economia. A gente está num momento de contração da economia. Então, os fundos de tijolo estão baratos, mas a gente não tem, assim, uma baita expectativa. Caramba, eles vão decolar. Não é essa expectativa. Quem tem algum desejo de um retorno mais rápido em fundos imobiliários são os fundos de papel. Esses, sim, têm perspectiva por conta da inflação que está alta. O próprio Copom diz que está alta, que só deve cair no final do ano que vem. Selic vai continuar subindo e só deve cair no ano que vem, depois que a inflação der sinais de fato de que ela vai ceder. Antigamente era normal você ter um período de 6, 9 meses para que a Selic reverberasse nos preços e, de fato, pressionasse a inflação. Hoje em dia a gente não tem essa medida. A pandemia deu uma bagunçada. Então o Copom está meio que testando, né? Botando o pé na água para ver. Vamos subir. A inflação enfraqueceu? Não sei. No comunicado, na ata que saiu hoje, eles falam, inclusive, que vão ver muito a inflação de serviços para tentar testar, para saber como é que está. Então a gente tem esse cenário de alta da inflação, da Selic, dos indicadores, e os fundos de papel eles vão andar bem esse ano. Muitos estão abaixo do valor patrimonial, e eu acho que, eu quero apostar em fundos de imobiliários que vão subir. Os de papel têm muito mais chance de subir do que os de tijolo, porque o de tijolo depende de melhora da economia, não tem muito jeito. Ô Mira, mas a gente viu já uma recuperação, né? Alguns fundos de papel subiram bastante, eu tava vendo até o VRTA 11, acho que subiu 10% aí em 30 dias. Outros fundos de papel também, alguns subiram menos porque caíram um pouco, como o KNSC também. Como você falou, aqueles mais consistentes caíram menos, acabaram também subindo um pouco menos. Aqueles que caíram muito, tiveram agora uma recuperação mais acentuada. E aí muitas pessoas estão com aquela dorzinha de corno, né? Porque a gente falava, o mercado tá muito barato, não é possível. 30% abaixo, um fundo excelente aí. A gente passou o ano inteiro de 2024, tá barato, barato.
Aí ninguém comprou. Aí falou, agora que subiu, pô, ainda dá tempo. Aí que tá a grande chave. Muita gente aqui ficou com medo de comprar naquela puta baixa, que a gente vinha aqui, você veio aqui, a gente falou, tá muito barato, as coisas estão de graça. 30% abaixo, fundos excelentes, não faz sentido. E aí agora a gente viu uma recuperada, né? Ainda dá tempo, né? Muita pergunta que as pessoas aqui querem saber. Ainda dá tempo ou acabou perdendo boa parte desse bonde? O que esperar daqui pra frente? Porque nós tivemos uma respirada. Essa alta pode continuar ou você acha que agora vai dar uma lateralizada? Eu acho que a gente ainda tem espaço para recuperar. Se a gente olhar valor patrimonial, ainda tem muito fundo descontado. Claro que os melhores, KNSC, KNCR, já estão ali chegando no valor patrimonial ou passando um pouquinho disso, mas tem vários outros fundos ainda abaixo. Então a gente tem espaço para valorização, sim. Eles vão continuar pagando bem por conta desses indicadores econômicos ao longo desse ano. Eles vão continuar pagando bem. Eles só não vão crescer mais porque como a Selic vai subir, vai ficar mais difícil. Mas a gente tem ainda uma oportunidade, esse ano de 2025, de valorização deles. E no ano que vem, eles pagando bem e a Selic começando a cair, eles também têm essa possibilidade de valorização. Então, eu ainda vejo oportunidade, mas é assim, quanto mais sobe, menor é o desconto, menor é a oportunidade. Só que eu acho que faz muito sentido para o investidor ele pensar o que ele quer com o fundo imobiliário. Porque se eu falo assim, tem uma oportunidade aqui, aí a pessoa compra porque quer que valorize. Uhum. Aí significa que você não está investindo, você está fazendo trade. Sim. Então tudo bem, mas é isso que você quer para sua carteira? É isso que você quer para sua vida? Se for, beleza, você compra aqui, vende, faz essa rotação da carteira e não só de fundos imobiliários, mas de todos os outros ativos. E aí eu acho até que fundo imobiliário nem é o melhor ativo para você ficar fazendo trade, né? Tem outros ativos mais voláteis que dão mais oportunidade. Agora, se a pessoa quer investir, receber a renda, que é a principal característica dos fundos imobiliários, comprar todos os meses é a melhor estratégia. O tal do DCA, né? O Dollar Cost Average, que a gente faz no Bitcoin, fala-se muito disso no Bitcoin também. E isso serve para qualquer ativo de qualidade, de valor que você acredita na sua carteira. Ações de qualidade, fundos imobiliários, para qualquer ativo que você acredite, você pode comprar um pouco todos os meses, fazer um preço médio, porque se o ativo é bom, ao longo do tempo, no longo prazo, o valor dele vai subir. Uhum. Que é o que todo mundo fala do Bitcoin. Não, porque o Bitcoin você tem que comprar um pouco todo mês, porque ele vai valorizar daqui a 10, 20, 30 anos, por conta da escassez. Então, você compra todo mês porque você acredita no futuro daquele ativo. E aí você vai fazer a mesma coisa com ações que você acredita no futuro daquele ativo, com fundos imobiliários. E essa ideia de, olha, é a melhor oportunidade do momento, não vai casar muito com essa ideia do DCA. Mas, para quem quer, de fato, navegar a volatilidade, os fundos de papel eles estão mais interessantes que os de tijolo, porque eles têm mais upside, mais potencial de valorização por conta de juros e inflação. E aí, pelo menos é o que eu faço. Minha carteira de fundo imobiliário, eu não fico assim, vende todos os fundos e compra todo. Não, eu vou jogando ela para um lado ou para o outro. Ela estava, sei lá, 70% papel, tijolo, porque estava muito barata no passado, de graça. Sim. E aí eu aproveitei para comprar fundo de tijolo pagando quase 1% de yield, uma coisa que é inimaginável. Sim. Eu lembro que em 2019 você recebia 0,45, 0,50 de um fundo de shopping, nossa, maravilhoso. Hoje em dia você recebe 1% ao mês e você acha ruim. Exato. Entendeu? Então, a minha carteira estava muito para tijolo porque eu aproveitei muita coisa no passado. Aí, do final do ano passado para cá, eu comecei a direcionar ela para papel. E aí ela tá mais ou menos 50-50 hoje, mais para papel, porque eu aproveitei muito. Esse ano, devo comprar mais papel também, nas oportunidades, porque o dinheiro não é infinito, né? Então, e eu, como uso os dividendos dos fundos imobiliários, eu também não posso chegar assim, vou vender tudo, vou deixar no CDI esperando a oportunidade. Eu vivo dos dividendos. Então, eu vou equilibrando a carteira. Próximos aportes, eu vou tentar continuar comprando papel para subir. Minha carteira está pagando 1,05 de dividendo ao mês. Te deu a oportunidade de aumentar agora, né, Mira? Que é isso que as pessoas aqui que estão nos assistindo precisam entender. Quanto mais barato a gente compra o ativo, maior a chance da gente aumentar os nossos dividendos. Então, poxa, você vê a sua carteira de fundos imobiliários cair, se você entende o que você está fazendo, é para você ficar feliz.
Cara, quando eu vi os fundos imobiliários derretendo, eu me sentia numa promoção de shopping. Eu falava, caraca, eu quero comprar mais, quero mais dinheiro pra comprar. E essa sensação, foi o que o Mira falou, por exemplo, XPML11. Um baita fundo imobiliário de shopping center que pagava 8% ao ano, com essa queda, veio pra 12% ao ano. Quase 1% ao mês limpo de imposto de renda. Porra, um puta de um dividend yield num ativo de tijolo. Se você compara com a renda fixa, né, faz o gross up, que é justamente a questão do imposto de renda, você está recebendo 12% no ativo livre de imposto de renda. Exatamente. É como se você estivesse recebendo, de repente, 14% na renda fixa. E aí a pessoa tem que ficar feliz da vida, né? Não torcer pra subir agora, eu quero que suba e tal. Senão você virou trader, é isso que o Mira tá falando. Você vai vender lá na frente? Senão é melhor você aumentar a tua renda. Quem torce pra subir é quem é assim, eu tenho milhões, comprei todos os meus milhões, tudo que você podia, e aí agora é só torcer pra subir. Sim. Beleza, mas essa é a realidade de quem? De quem tem muita grana, Exato. que não sei lá, é 0,1% dos investidores. Exatamente. A maioria tá construindo patrimônio, comprando um pouquinho todos os meses. E aí ficar torcendo pra subir é torcer pra pagar mais caro. Exato. É assim, ego. torcer pra, não, acabou a promoção, agora eu vou pagar mais caro, você vai ficar feliz. Exatamente, não tem como. O Barsi fala muito isso. Faz o menor sentido. Patrimônio é ego. O que paga nossas contas são os dividendos. Então, depois, cara, que você começa a pensar assim, você vai torcer pras ações, pros fundos imobiliários caírem, pra você comprar mais e aumentar os seus dividendos. Pra quem quer ver de renda, é o melhor cenário possível, né, professor?